Boa noite. Então, detalhinho só ali, a gente já começa. Bem, após um tempão sem, né? A gente voltando um pouquinho aos poucos. São os mestres da Então vamos começando, minha gente. Vamos lá. Primeiro, muito boa noite. Muito obrigado pela presença de vocês. Obrigado dos ouvidinhos aí, né? Eu com a Solange, a gente vem batendo muito papo sobre uma ideia da gente poder compartilhar, né? Dentro das nossas conversas, a gente sempre traz a ideia de poder trazer algo a mais para as pessoas, para a comunidade. E um dos grandes trabalhos meus de estudo é o sono, né? Eu sou fisioterapeuta, sou formado em fisioterapia já há praticamente 14 anos. A minha especialidade é a osteopatia. E dentro da minha história, né, trabalhando um pouquinho dentro do meu consultório, eu comecei a perceber muito a relação de dor, problemas gástricos com relação ao sono. Então fui estudar um pouquinho a mais sobre isso. Além do que, eu posso falar de causa que já tive 15 anos de insônia, 15 anos de dificuldade para dormir. Apesar de ter uma cara um pouco mais de novo, mas já passei bastante trabalhos aí, né? Já são 14 anos formados já, então tenho 36 anos hoje, né? Vou fazer no meio do ano. E desses 36, 15 passando muito perrengue de sono. E conectando uma coisa com a outra, entre relação de dor, relação de saúde, relação de como a gente está se sentindo melhor, eu comecei a trazer um pouquinho do objeto de estudo também para a minha parte clínica e comecei a ver que quanto mais eu trabalhava isso nas pessoas, a gente começou a evoluir, a crescer, a conseguir chegar num outro patamar de saúde. Então o meu grande objetivo aqui é trazer um pouquinho dessa história, tentar esclarecer algumas coisas, mostrar outros caminhos para a gente trabalhar tanto a ansiedade e a insônia, como é que elas se conectam, como é que elas conversam uma com a outra, para que a gente possa entender que existem vários caminhos, que o corpo precisa de vários pontos, para que a gente possa chegar numa solução positiva. Tá? Então a minha ideia aqui, eu vou trazer um pouquinho do slide mais para ter um guia aqui, mais a gente trocar uma conversa, né, que vocês possam perguntar, que eu possa tentar tirar as dúvidas, esclarecer um pouquinho dentro do meu poder aqui, do que eu tiver de conhecimento para trazer. Né? Então fiquem à vontade, podem falar no meio do trabalho. Eu vou tentar trazer toda uma ideia mais integrativa aí. Tá certo? Então, a gente vai falar um pouquinho. Eita! Agora foi. Então a gente vai falar sobre ansiedade, insônia, a osteopatia e a terapia do sono. Todo mundo conhece a osteopatia aqui? Sabe o que é? Quem sabe levanta a mão. Alguma coisa com osso, alguma coisa nesse sentido, tá? Então a osteopatia, ela é uma ciência e uma filosofia desenvolvida por um médico americano chamado Andrew Taylor Still, no ano de mais ou menos por volta de 1880, 1890. Então, apesar de ela parecer nova, ela não é tão nova assim, tá? Então, o Dr. Still, lá no passado, começou a confrontar algumas questões. Naquela época já se existia um pouco da medicina do que a gente tem hoje, alopática, já se existia muito trabalho de medicamento. Mas dentro da sua história ele começou a ver que quando ele ganhava movimentos de uma costela, de um diafragma, né? Então, para quem não sabe, o diafragma é o nosso grande músculo da respiração. Quando eu trabalho um pouquinho ele, quando ele solta alguma vértebra lá, o paciente evoluía dentro do tratamento dele. Então, dentro disso ele foi construindo uma história. Então, a osteopatia, ela é uma ciência e filosofia que vai entender a integralidade do ser humano. Ela vai trabalhar que o corpo é uma unidade só, então tudo está conectado, tudo conversa. Existem as leis da natureza atuando no nosso corpo, como a lei do fluxo, né? Então, se a gente tem um rio e eu coloco pedras no caminho desse rio, ele começa a juntar sujeira, concorda? A gente começa a ter um aumento ali, por exemplo, transferindo para o corpo de toxinas.
ele trabalha o que a gente chama da lei da artéria, para a gente liberar o espaço para o corpo poder, ao mesmo tempo, tirar as toxinas, mas também, ao mesmo tempo, receber melhor nutriente nos tecidos. E a partir daí ele consegue entrar num caminho de autocura, de autorregulação. Então, o Dr. Steele trabalhou muito com os índios Xiaomi, né? E eles traziam muito a questão da espiritualidade, corpo, mente, espírito. E ele dizia que se o grande criador construiu o nosso corpo, ele também deve ter construído o remédio dentro dele. E ele traz muito a ideia da dinâmica de movimento. Ele dessecava muitos corpos, tanto de animais quanto depois, né, de pessoas que já tinham vindo a falecer, e começou a fazer essas grandes conexões. Então a osteopatia é muito baseada em anatomia. A gente estuda muito anatomia dentro do nosso curso. Aqui no Brasil, por exemplo, a maioria dos osteopatas são fisioterapeutas. Agora, se você já vai para os Estados Unidos, ela é uma residência médica. Você vai para a Europa, em alguns lugares, você faz faculdade de osteopatia. Né? Então, é um curso bem grande. Tudo bem até aqui? Mais ou menos tranquilo? E o que é a terapia do sono? A terapia do sono foi um programa que eu comecei a desenvolver comigo, particularmente, né, pessoalmente, através das minhas experiências. E eu coloquei 7 grandes passos para a gente trabalhar um sono de alta qualidade. Aqui no decorrer da palestra, em algum momento, a gente vai bater um papo sobre ela, mas adiantando, a gente vai falar um pouquinho sobre ambiente do quarto. Né? Dentro da terapia do sono eu falo muito, então, como é que está o nosso ambiente? Está arrumado? Não está? Está claro? Não está? Como que é o ambiente da nossa casa? Ele é harmônico? Ele está mais conturbado? Porque isso tudo o nosso cérebro percebe. Né? Então, depois a gente vai falar no segundo passo, a gente vai entender um pouquinho sobre biologia, horários de liberação dos nossos hormônios. Então, será que se eu tiver um estresse à noite, isso influencia no meu sono? Com relação ao hormônio físico mesmo, fisiologia mesmo? Se a gente tiver mais calmo, isso ajuda o meu corpo ou não? Um pouquinho disso a gente fala também. Um terceiro passo muito importante para sono é trabalhar a ativação do sistema de reparo. Parece um nome estranho, né? Mas o que é isso? A gente pode fazer muitas vezes com uma respiração. Então é realmente conscientemente, através de uma ação minha, eu colocar o meu corpo num estado onde fique mais fácil para dormir. Consequência disso, eu vou ter muito mais a melatonina sendo liberada, por exemplo. Eu vou ter muito mais o hormônio do GH sendo liberado, por exemplo. Isso vai ajudar muito o nosso corpo a trabalhar melhor. Um próximo passo é a gente falar um pouquinho das emoções, como elas interferem. A gente fala sobre atividade física, a gente fala também no curso, tem horário bom para fazer atividade física, tem horário que pode atrapalhar, tem tipo de atividade física que é boa, tem tipo que pode atrapalhar. Existe uma correlação, dá para a gente pensar nisso tudo. Falo muito de alimentação, né? Não tem como. Alimentação só tem 2 tipos de alimentação. Aquela que faz bem e aquela que faz mal. Do resto é um pontinho ou outro, mas no fim das contas é mais ou menos isso. Então, existe uma alimentação, uma base de alimentos que podem ajudar a gente a produzir mais hormônios do sono? Sim. Existem alimentos que podem deixar eu mais ansioso, né? Aqui a gente vai falar um pouquinho de ansiedade também. Sim. E eu vou tentar mostrar um pouquinho dessa relação para a gente. Vou tentar fazer um bate-papo de como que a gente interage um pouquinho disso. E por último, né, dos 7 passos que eu trago medicamentos naturais. Trago a palavra medicamento mais como um conceito, né, porque seria um trabalho de fitoterápicos, um trabalho de suplementação, que a gente sabe que tanto para ansiedade quanto para insônia, a gente tem evidências fortíssimas que muitas vezes são mais eficientes que os medicamentos alopáticos. Mas como eu trago esses 7 pontos, ou seja, a gente precisa trabalhar vários pontos para que a gente possa ter a maior eficiência no medicamento. Mas seja ele natural, principalmente os fitoterápicos e suplementos, eles são um a mais, né? Eles são um componente a mais ali dentro desse tudo. Beleza? Então vamos lá. Tudo bem até aqui, galera? Aqui? Maravilha? Podem falar a qualquer momento aí, tá? E já trazendo um pouquinho aqui, hoje a gente vai fazer um sorteio. Eu consegui aqui eu tenho como que eu posso dizer? A gente tem um relacionamento ali com o pessoal da Multidrogas. Eles fazem um desconto para os meus clientes, a gente vai fazer o trabalho de fitoterapia.
E hoje ela cedeu um começo de um trabalho durante 30 dias para a gente começar a trabalhar já um trabalho de reorganização do nosso organismo. Então a gente vai sortear um mini kitzinho aí depois no final da palestra aí, para ver quem que a gente já começa auxiliando e ajudando aí, tá bom? Então vamos lá. Muito bem-vindos, né? De novo. Todo mundo dorme aqui? Até algum ponto sim, até outro ponto não. Quantas horas você quer dizer? Em algum momento da nossa vida a gente vai acabar dormindo, né? Não vai ter como, né? É fato da fisiologia nossa. Todo mundo aqui gosta um pouquinho mais de ter saúde, né? Todo mundo busca ter um pouquinho mais de saúde. E quem já não teve um processozinho de ansiedade em algum momento da vida? Não todo dia, só em algum momentozinho, né? Um pouquinho ou outro, né? Mas a ansiedade faz parte da nossa vida, né? Ela é natural, as nossas emoções, elas são base da nossa sobrevivência, né? Então a gente tem emoções básicas, né? Todo no contexto aí, quem sabe a gente bate um pouquinho, um papo aí. Então é normal a gente não ter uma noite muito bem dormida, é normal a gente ter uma ansiedade de vez em quando, é normal a gente ter medo de alguma coisa, a gente vai falar um pouquinho sobre medo. O que não é normal é a gente ficar paralisado pelo medo. O que não é normal é a gente se acostumar a ter noites mal dormidas e porque é um fato comum, ou seja, ele é comum nas pessoas, mas ele não é normal, a gente começar a achar que é normal não dormir bem. Achar que é normal acordar cansado, achar que é normal ter sono durante o dia ou estar um pouquinho mais estressado, né? É comum que isso tudo aconteça, mas a gente não pode considerar isso como normal, né? Então, não é normal a gente perder, né, as noites por excesso de pensamento, né, ou a gente não conseguir contribuir dentro do nosso trabalho, dentro do nosso relacionamento, porque a nossa cabeça está tão agitada. Ela é comum, mas não é para a gente considerar um pouquinho normal isso tudo. Certo? Então, meus dois grandes objetivos aqui vai ser trazer, primeiro, a importância do sono e sistema de reparo. Então, eu vou tentar trazer que sono... Sistema de reparo, o sono está incluso, mas tem mais coisas. Talvez um hobby, será que não é? Talvez tirar um cochilo depois do almoço, será que não é também uma parte de um sistema de reparo? Entender um pouquinho sobre uma relação entre intestino, talvez isso também não é um sistema de reparo. Então a gente vai tentar ampliar um pouquinho essa ideia não só do sono, o sono é o cara, mas existe todo um sistema dentro disso tudo junto. Tá. E depois, ansiedade e insônia não se trata apenas com medicamento, né? Um pouquinho dessa introdução que eu trouxe, do que eu trago da terapia do sono, é mais para a gente começar a ver que tem vários caminhos para a gente conseguir trabalhar um pouquinho desses dois sintomas. E será que a ansiedade e insônia têm causas em comum? Será que elas são ciclos que trabalham juntos? Será que existe um fator bem comum, importante, que a gente pode pensar sobre eles? É um pouquinho disso que eu vou tentar esclarecer aqui com a gente, para a gente bater um papo e sair daqui com uma informaçãozinha mais legal aí, um pouquinho melhor também. Tá certo? Então vamos lá. Eu sempre gosto de começar, eu vou dividindo os assuntos. Então eu vou falar um pouquinho o que é saúde, o que é ansiedade, o que é a insônia. Vou tentar trazer um pouquinho de, vamos falar do que é cada um, para depois a gente juntar um pouquinho tudo isso num bolo e começar a ver como é que faz. Então olha que interessante, o que é saúde segundo a OMS? A OMS é a Organização Mundial da Saúde. Então ela vai trazer que saúde não é só ausência de doença, ela é um bem-estar biopsicossocial. Isso já faz um bom tempo que ela traz. Quando a gente vê a palavra bio, psico e social, a gente já começa a entender. A Organização Mundial da Saúde já traz que existe uma integratividade no ser humano. O ser humano é um cara que tem muitas portas para a gente olhar. Quando a gente está falando bio, a gente está falando de biologia. Quando a gente está falando de biologia, a gente está falando pelo menos de uma história do nosso corpo. Alguém tem ideia de há quantos anos esse corpinho nosso está aqui na Terra? Do senhor está há quantos anos? Não entendi. Há quantos anos o senhor tem?
84. 84. Essa é a nossa idade cronológica, né? A minha 35, a da Lídia 36, e aí vai por aí afora. Mas o nosso corpo tem uma data, mais ou menos, que ele está aqui muito próximo do que ele é hoje. Alguém tem ideia de quanto tempo ele está aqui? Há quanto tempo? Mais ou menos igualzinho do jeito que ele está? Em torno de 2 milhões de anos. Muito próximo do que ele é hoje. O nosso funcionamento do nosso sistema nervoso central, então, a gente vai pensar muito mais para trás ainda. Então, quando a gente está falando de bio, a gente tem que entender uma biologia. Pelo menos um pouquinho. Principalmente quando a gente vai falar de sono. Se a gente pensar que a gente é muito próximo do homem da caverna, vivendo numa cultura de hoje, quanto desse estresse que a gente vive hoje, vocês acham que o homem da caverna vivia? Quanto de estímulo de luz esse cara tinha na hora de deitar para dormir? Né? Existiam outros tipos de estresse. Né? A gente tinha medo de morrer, a gente poderia ser comido por qualquer outra coisa a qualquer momento, mas ele não estava pensando se ele tem que pagar 46 vezes de boleto, se ele tem que bancar uma criança até a segunda faculdade dela, talvez. Isso tudo chega para o nosso cérebro com uma informação muito forte. E isso vai gerar sintomas como insônia. Isso vai gerar sintomas como a ansiedade. Então, a gente começar a entender um pouquinho de biologia faz parte da gente começar a se aproximar um pouquinho mais disso. Porque quanto mais a gente se aproximar da natureza do nosso corpo, mais benefício a gente vai tirar. E aqui, quem está falando é a Organização Mundial da Saúde. Nem sou eu, né? Eu só estou recolhendo dados. Então, ela vai falar um pouquinho da parte psico. Então, a nossa saúde mental é muito importante. Quanto mais a gente vai evoluindo dentro da nossa história, né, desse processo da biologia, mais a gente vai entendendo que a psique ela é parte fundamental para a gente curar um sintoma, para a gente chegar a uma doença, para a gente poder trabalhar melhor dentro da nossa família, dentro dos nossos relacionamentos. E aí ela vai trazer, social. O ser humano só conseguiu chegar hoje onde a gente está aqui batendo papo sobre sono porque a gente vivia em cooperação. Né? Se a gente pensar um leão e um homenzinho lá da Etiópia, quem que é mais forte? Se a gente pensar num elefante, pensar num senhorzinho lá da Etiópia, quem que é mais forte? Mas qual que foi a grande vantagem do ser humano? Né? A gente começou a conseguir, de alguma forma, a trabalhar em uma cooperação tão grande, onde a gente teve uma chance de prosperar muito melhor que outros animais. E por isso hoje a gente está aqui batendo papo, trocando ideia. Então, a parte social, então, como eu me relaciono com o mundo, como eu me relaciono com a minha família, como eu me relaciono com as pessoas ao meu redor, é parte muito chave. A gente viu a pandemia, o que trouxe de sintomas em todo mundo. A gente viu que a pandemia trouxe de a gente rever valores de estar perto de pessoas. A gente tem uma noção, e isso é uma coisa que quando eu vi eu fiquei até muito espantado num bom sentido, eu vou dizer. Quando a gente reza, seja da forma qualquer que for, a gente ativa áreas de convivência social. Então, para o nosso cérebro, quando a gente reza, a gente está com alguém perto, seja qual o jeito que a gente rezar. Para a gente ver que existe uma área do nosso cérebro que vive muito bem para isso. E libera, por exemplo, um neurotransmissor. Danilo, o que é um neurotransmissor? Então, as nossas sinapses se conversam, tudo bem? Elas batem papo uma com a outra. Para ela passar informações, elas passam através de neurotransmissores. Um deles que a gente chama, que é o GABA. O GABA é um grande cara que vai, entre aspas, aqui dar uma harmonizada no nosso cérebro, relaxar o nosso cérebro. Quando a gente reza, por exemplo, a gente libera GABA no nosso cérebro. Então, além de eu estar em contato com pessoas e me sentir mais seguro, eu também relaxo o meu cérebro. Vou trabalhar, por exemplo, em segurança, a gente está falando de ocitocina. Então, são coisas interessantes a gente entender essa doença social. Quanto mais eu vivo uma doença sozinho, mais grave ela é.
se eu não consigo conversar com uma pessoa sobre o que eu estou vivenciando, mais potente isso atinge o meu corpo. Beleza? Até aqui? Tranquilo? Então vamos lá. Então, saúde mental. O que a Organização Mundial da Saúde traz? O que é saúde mental? Então, saúde mental é um estado de bem-estar onde cada indivíduo atinge o seu próprio potencial. Então, olha que interessante, ele percebe as suas habilidades, ele sabe do que ele é capaz, ele sabe onde ele pode chegar, ele sabe onde ele pode se desenvolver melhor. E ele está apto para lidar com os estresses normal da vida. Então, a gente vai viver estresse, é natural que a gente viva, faz parte disso, né? E trabalhar produtivamente e contribuir para a sua comunidade. Então, olha que interessante isso tudo, né? Não que a nossa vida vai ser um mar de flores maravilhosas, mas a gente ter capacidade de se adaptar ao estresse é muito importante. E o sono tem muito a ver com isso. Muito a ver com isso. E eu vou trazer um pouquinho disso para a gente trocar uma ideia e bater um papo. Então, vamos lá. O que é o sono? Então, o sono, segundo o Matt Walker, que é um dos caras que mais estuda sono hoje no mundo, ele vai falar, né, depois da respiração, o ato mais natural para o ser vivo é dormir. É engraçado que no livro dele, ele traz como assim, a gente só fica acordado para poder voltar a dormir de novo e poder todo o corpo cicatrizar e se proliferar. Ele fala que é uma necessidade tão importante biológica, desde a primeira bactéria até nós, o ser humano, que tipo, a gente só fica acordado para ter comida, para ter alimento, para voltar a dormir e continuar crescendo. É só para isso que serve ficar acordado. O cachorro que diga. Exatamente. O gato, então, o gato nesse frio você nem acha o gato. E por ser tão natural, talvez ele seja tão negligenciado. Para o nosso cérebro, imagine que o nosso cérebro pode ser comparado a uma bateria. Se o nosso cérebro descarregar inteiro, acabou. Vida aqui, acabou. Só que o nosso corpo, segundo a natureza, ele foi moldado para sobreviver a qualquer coisa que aconteça. Então, se em algum determinado momento a gente vai ter que deitar para dormir. Mesmo que a gente não queira, vai dormir ali ouvindo a palestra do Danilo, vai dormir ali vendo Netflix, vai dormir em algum momento ali, você vai dar uma desligada. Porque é muito fundamental para o corpo dormir. Então, o sono ele é um grande momento de importância bioquímica para a manutenção, tanto da saúde física, a nível celular, quanto da saúde mental. Né? Quando a gente está falando de sono, uma das grandes importâncias do sono, quando a gente vai falar de saúde mental, é que ele faz uma limpeza no nosso cérebro. Isso se chama-se sistema linfático. A gente não precisa ficar muito ligado nos nomes aqui, mas é só para a gente tentar entender. Então imagina que dentro da nossa cabeça, alguém já ouviu falar de um líquido que chama líquor? Alguém já? Isso é um líquido encefalorraquidiano. Tá? Então dentro do nosso sistema nervoso central, dentro da nossa cabeça, da nossa medula, a gente tem um pulsar, né, de um líquido que ele é produzido e reabsorvido. Produzido e reabsorvido. E ele tem muita importância na saúde das nossas células. Quando a gente vai dormir e quando a gente dorme com qualidade, a gente aumenta a intensidade desse fluxo. Quando a gente aumenta a intensidade desse fluxo, a gente ajuda a tirar muita toxina do nosso cérebro. A gente ajuda a nutrir muito melhor todos os nossos neurônios. Então, uma das coisas mais importantes que a gente vai ter no sono, num sono de qualidade, é ativar muito bem esse sistema linfático, para que a gente possa atuar de uma forma saudável lá. Uma das grandes coisas que ele vai fazer é essa reequilíbrio de neurotransmissores. Então lembra que dentro das sinapses, elas conversam uma com a outra. Então, por exemplo, para eu estar me sentindo apaixonado, emocionado, a gente está liberando um neurotransmissor lá dentro que faz a gente se sentir bem. Serotonina, a dopamina, a ocitocina. Quando a gente precisa relaxar o nosso cérebro, o GABA. Só que a gente tem outros neurotransmissores que também excitam o nosso cérebro, deixam a gente em vigília. Por exemplo, o glutamato, que ele vai ser muito importante para manter a gente acordado. Então, para a gente ter um balanço, um reequilíbrio muito importante dessa substância, a gente precisa ter um sono de qualidade. A gente precisa ter um sono onde a gente aprofunde. Isso tem muita relação com a nossa
percepção emocional dentro da nossa vida. Então o sono vai fazendo vários papéis. Ele praticamente prepara todo o nosso corpo para o dia seguinte, a nível celular, né? Então aquele nível super pequenininho. A relação de memória e aprendizado depende muito do sono. Então, num sono primeiro profundo, então para quem não sabe, a gente tem 4 níveis de sono. Então a gente tem nível 1, nível 2, nível 3, né? N1, N2, N3, N4 para alguns autores, e a gente tem o sono REM. Todo mundo já ouviu falar do sono REM? Então a gente vai ver que, por exemplo, olha que interessante, o sono profundo, ele é o cara que faz caminhos, ele faz estradas para as memórias. O sono REM já é responsável por fixar um aprendizado. E olha que importante que é o sono quando a gente está entendendo sobre aprendizado. Não é só o aprendizado que a gente está batendo papo aqui, que vocês vão lembrar amanhã sobre isso, daqui a um tempo sobre isso ou não. Isso é uma parte da nossa memória. Mas existe uma memória, por exemplo, quando a gente toma uma vacina, o que é a ideia de uma vacina? Que a gente tome a vacina, o nosso corpo faz uma leitura daquela substância e ele grava aquela memória. Só que aquilo é memória. Então, se eu também não durmo direito, muito provavelmente esse tipo de memória o meu corpo também não vai gravar direito. Então, a gente está falando de níveis de todos os pontos com relação à memória e fixação de aprendizado. O sono de qualidade é responsável por liberar a melatonina. A melatonina está cada dia mais famoso por aí, né? Você pode comprar na farmácia, em qualquer lugar. Mas não é dessa melatonina que a gente gostaria de ter. A gente quer ter a nossa melatonina natural. Alguém sabe a função da melatonina? Sabe o que ela faz no nosso corpo? Ou só sabe que ela é um hormônio do sono? Só um hormônio do sono. A melatonina é o nosso maior anti-inflamatório que existe na natureza. Então, se tem um cara que vai desinflamar e vai curar o nosso corpo, é a melatonina. É o maior antioxidante. Então, se a gente quer ficar bonitão, até a nossa velhice, ficar tudo lá com a nossa pele bonita, a gente tem que pensar em melatonina. Mas não só por isso. O estresse oxidativo, o estresse do nosso dia a dia, né? A melatonina que vai combater. A melatonina tem uma relação muito grande com a gente começar a entender que é frio, e às vezes até buscar um tipo de alimento maior. Então ela equilibra o nosso sistema sazonal. A melatonina transfere todos os dados da mãe, de todos os descendentes, todos os antepassados, para o próximo descendente. Nós vamos ver que a mamãe tem muito sono, né, na hora que ela está no começo da gestação, porque o nível de melatonina dela sobe. Então a melatonina é um hormônio muito importante, mas ela é muito sensível. Luz diminui a liberação de melatonina. Estresse diminui a liberação de melatonina. A alimentação diminui a liberação de melatonina ou favorece. Então, por isso que quando eu falo dos 7 passos lá da terapia do sono, a gente está falando de horário, de ambiente, de luz, alimentação, atividade física e o que pode ajudar a potencializar. Tá? Então, num grande aspecto assim, o que eu vejo? Como ele é tão natural, a gente negligencia ele demais. Quem aqui tem uma rotina para deitar para dormir? Que fala, eu vou fazer isso. Você tem? É mais ou menos o que eu vejo no consultório, é 1 em 100, e olhem lá, assim. Né? Mas o que a gente vai ver? É muito fácil, às vezes a gente tem uma rotina de começar o dia. Hoje a minha rotina que é eu acordar, tomar minha água com glutamina, sair correr, seja frio, seja calor, volto para casa, tomo meu banho gelado, tomo meu café, beleza. E muita gente tem essa rotina, de começar o dia, de fazer o passo a passo, mas ninguém tem de desligar. E hoje, com a nossa tecnologia invadindo a nossa casa cada vez mais, né, daqui a pouco a gente tem o óculos que está passando tudo aqui na nossa frente, né, está evoluindo cada vez mais. A gente precisa muito construir hábitos para desligar, para que a gente possa fazer tudo isso aqui funcionar, porque senão isso aqui não vai funcionar. E se isso daqui não funcionar, hoje, o que a gente mais sabe, por exemplo, sobre Alzheimer, sobre Parkinson, sobre depressão profunda, principalmente na nossa idade mais avançada, tem relação com privação de sono.
tem relação com falta dessa qualidade da melatonina, por exemplo, trabalhar a sua parte anti-inflamatória e antioxidante. Então é muito importante a gente começar a cuidar. E a vantagem é, o nosso corpo é tão adaptativo, que a gente pode ter quebrado ele inteiro. Mas se a gente começa a saúde, a recuperar ele, daqui a alguns meses esse cara está funcionando totalmente diferente. Esse é o presente que o Papai do Céu deixou pra gente aí. Maravilha? Deu para entender como é importante dormir? O primeiro objetivo estou concluído aqui. Por isso que a gente está com a memória tão fraca ultimamente, porque o sono está ruim e está afetando a memória da gente. E todo mundo fala assim, eu não lembro das coisas. Sim. Mas a minha mãe não lembra, mas ela tem 80 anos, eu tenho 50 e também não lembro. Então está todo mundo assim. E não, que nem de novo, é comum de novo isso, mas não é para ser normal. A gente está se acostumando. Exato. Se a gente for em culturas onde se cuida melhor de uma certa forma da saúde, você não vai encontrar esse tipo de fato tão comum de perda de memória. Principalmente com relação à alimentação, estilo de vida, espiritualidade, meditação, enfim, todo um processo desse. Porque não é para acontecer um negócio desse. Além do que, a gente está bombardeado de um nível de estresse. Nunca na história desses bilhões e bilhões de anos da história do planeta Terra e dos milhões de anos do ser humano, a gente viveu tanto estímulo. O nosso cérebro não é projetado para viver toda essa quantidade de estímulo. Então, no fim, nós aqui como... Mas não dizem que a gente não usa toda a capacidade que a gente tem para usar? Que nem os alienígenas. Talvez sim, talvez não. Aí, a gente tem um cara bom para bater o papo sobre isso. A gente pode não usar a nossa capacidade, mas a recepção e como a gente, principalmente, como a gente responde a isso. Porque esse é um ponto muito importante, por exemplo. A gente pode ter 2 irmãos gêmeos aqui. Eles tiveram um desastre e perderam a mãe. Um segue a vida e prospera, o outro segue a vida e trava. O como eu interpreto também é fato muito importante. E aí entra várias coisas. Aí entra a educação, entra a alimentação, porque a alimentação pode deixar eu mais maleável ou não. O sono pode entrar nisso. Então existem N fatores que podem entrar. Mas esse nível de estímulo artificial, não sei numa próxima geração, num alienígena como deve ser ou não, porque eu penso muito nisso também, eu entro muito nesse mundo. Mas como a gente se relaciona com isso não é da nossa natureza. Principalmente o acelerado, como a gente está muito acelerado. Tá? Então, assim, o que eu queria trazer muito focado pensando em sono é isso. Tá? Então, a gente precisa cuidar muito bem desse momento. E é muito impressionante, porque assim, hoje, por exemplo, foi uma noite que eu não tive muito boa. As crianças estavam tossindo bastante, eu fui dormir de madrugada, enfim. Só que a minha rotina, o meu estado que eu venho trabalhando há muito tempo me ajuda a não sofrer tanto. Mas hoje foi um dia que, para mim, durante o dia foi duro. A gente sabe que 5 dias de privação de sono, a gente diminui muito os nossos hormônios. A gente diminui a capacidade de testosterona, de prostaglandina, a gente diminui um monte de coisa. 5 dias. Imagina uma vida. Onde a gente não respeita isso. A gente está deitando com o celular do lado. Não só pela tela, mas pelo campo que ele envolve. A gente tem um campo eletromagnético aí. A gente não vê, mas, por exemplo, o Wi-Fi está passando aqui. A gente se conversa por celular o tempo todo para a gente falar, não, mas na hora de deitar para dormir não tem nada a ver o celular dentro do meu lado. Mas ele está influenciando o nosso campo. Tem muita coisa ali que é importante, por isso que eu falo muito do ambiente. O primeiro assunto que eu trago quando eu vou falar de sono dentro de um curso ou dentro do meu paciente é como é que é o seu ambiente. As telas, reduzir as telas, cores do seu quarto, tá arrumado ou não tá? Quer ver? Você já foi viajar alguma vez na sua vida? Já foi para um hotel? Já entrou num hotel? Quando você abre a porta do hotel, você relaxa ou você fica pilhado? Qual que é a sensação? Depende do hotel. Depende do hotel. Então vamos colocar um hotel bacana, um hotel de frente com a paisagem, tudo cheirosinho, arrumadinho. Se a barata passar correndo, já fica muito tenso. Agora abre o quarto de bagunça dos meus 3 moleques, das minhas 3 crianças.
cara, o cérebro pira na hora. Aí eu vou olhar do lado da minha cabeceira, tem 2 roupas, 2 livros, não sei o que, mais a televisão de frente, mais aquela luz que fica não sei o que lá. Então isso tudo é muito importante. É muito, muito importante. Parece que é besta, mas isso faz muita diferença quando a gente vai estar trabalhando em outras questões. Beleza? Objetivo 1 concluído. Sono. Trabalhe muito bem o sono. Então, já que a gente vai falar de ansiedade, eu quis trazer um pouquinho para a gente bater um papo rapidinho sobre o que é uma emoção. Né? O que é uma emoção? Conta aí, dona Lídia, o que é uma emoção? Nossa, as minhas últimas. Pode ser, né? Pode ser. Mas uma emoção, ela... Já vou trazer um pouquinho da descrição, mas alguns autores, como o Paul Ekman, né, que é o cara que mais estuda a emoção no mundo... alguém já assistiu Divertidamente aqui? Opa, não. Dá para entender o papel das emoções dentro da cabeça da nossa amiguinha? E como todas as emoções são importantes, a gente vai ver no final do filme que a tristeza tem um papel muito importante dentro das nossas emoções. Não só a alegria, não só o medo. Então as nossas emoções, elas vieram como forma de sobrevivência. Então, por exemplo, quando eu sinto raiva, a raiva é muito bom. Por quê? Porque a raiva faz eu me mexer. Eu quero me mover, eu quero sair daquele lugar, eu quero fazer uma coisa melhor. Eu não posso ir lá e bater em alguém, né? Aí a gente já para, a gente tem que tentar trabalhar o social o melhor possível. Né? Mas quando eu tenho medo, o medo é importante, eu não vou sair daqui e vou pular da janela lá para lá. Mas o medo não pode me paralisar, né? Não posso... Estava subindo aqui e começa a dar faniquita em mim, né? Pô, eu tô aqui, veio gente forte aí, importante aí, batendo cinto de amarelo, não tem que me mandar bem aqui, né? Imagina, eu entro lá e falo, meu, não vou mais, né? Que é um lance que acontece muito, a gente fala um pouquinho de ansiedade. Então elas são importantes, mas a gente não pode só operar por elas, né? A gente tem que ir equilibrando. Mas emoção, por exemplo, ou um sentimento, hoje eu uso como guia nas minhas maiores decisões da minha vida. Vou ver se a gente consegue chegar em um determinado momento para falar um pouquinho sobre isso. Mas as nossas emoções, elas podem falar se essa decisão vai ser correta ou não. Se eu conseguir entrar em contato com o meu corpo vai falar para a gente. Cara, esse é o caminho, esse é o lugar, esse não é. Parece, né? Se você não entra no lugar, parece que dá um negócio meio ruim na gente. É uma emoção conversando com a gente. É uma parte da nossa inteligência, do nosso corpo batendo papo. Ao mesmo tempo, quando a gente se apaixona, dá aquela sensação de friozinho na barriga, né? Dá aquele negócio. Parece que alguma coisa boa tem para acontecer por ali. Né? Então, olha que legal. Segundo Paul Ekman, né, que é desse livro A Linguagem das Emoções, ele traz: emoção é um conjunto de respostas, olha lá, químicas e neurais que surgem quando o cérebro sofre um estímulo, seja interno, seja externo. O que eu quero dizer um pouquinho com isso? Lembra que eu falei já um pouquinho aqui, uma alimentação minha pode me ajudar ou não? Então, dependendo do que eu como, ele pode me dar um estímulo químico que vai mudar as minhas informações neurais e eu posso me sentir mal. Porque o nosso corpo é um conjunto de respostas desses meios internos e externos. Nosso corpo tem um monte de sensor. A gente tem sensor que capta a luz, a visão. A gente tem sensor que capta o áudio, né? Um monte de informação que entra lá. A gente tem recepção de tato, calor, temperatura. Isso tudo está chegando nesse cérebro aí para a gente chegar a ter uma resposta. Um outro autor importante, legal, que é o Robert Lent, é um brasileiro que trabalha com... Um livro dele chama 100 milhões de neurônios. A emoção é uma experiência subjetiva acompanhada de manifestações fisiológicas e comportamentais detectáveis. Né? Então, mesma coisa, quando eu sinto um medo, eu vou ter uma emoção ali que vai mudar a minha fisiologia, vai mudar o comportamento do meu corpo, o comportamento do que eu tenho ali, né, à minha frente, assim como a raiva e tudo aí afora. Então, é legal a gente começar a ter essas questões na nossa cabeça para a gente começar a ver, por exemplo, se eu sinto o meu coração está muito acelerado, alguma coisa está querendo dizer sobre isso. Né? Então, é uma mudança fisiológica que eu posso detectar e a partir do conhecimento que eu posso trazer para mim, eu posso alterar um pouquinho dessa sensação. Em vez de eu ficar nesse coração batendo acelerado o tempo todo,
eu posso acalmar, posso usar uma estratégia para poder fazer isso. Isso é muito bom para que a gente possa ir trabalhando bem na nossa vida. Maravilha? Então vamos lá, vamos entrar um pouquinho em ansiedade. A Organização Mundial da Saúde vai falar que o brasileiro é o povo mais ansioso do mundo, é o que mais recebe diagnósticos de ansiedade no mundo. Então ele fala por torno de 9,3% da população, a gente sabe que é muito mais, a gente sabe que tem muito mais fatores, né? E o grande lance da ansiedade, né? Então, que a ansiedade ela tem várias, se a gente pegar o DSM, o que é o DSM? É um livro, né, lá da medicina, lá que descreve as patologias. Então ele vai falar que tem transtorno de ansiedade generalizada, de pânico social, de agorafobia, pós-trauma, enfim, né, mudismo seletivo, ou seja, aquela pessoa aí tem ansiedade e para de falar. Quase o que eu fiz aqui hoje. Fiquei nervoso, quase não vim falar aqui. Mas é seletivo, eu não sou mudo, né? Eu vou chegar em casa e não vou falar. Então, tem um monte de questão. A gente vai falar um pouco da ansiedade num contexto mais generalizado, não quero ser específico aqui. Mas o que eu vejo muito? A ansiedade, ela é um medo de eu não sei o quê. Então a ansiedade é aquele... Eu recebi um boleto, eu não sei se eu vou conseguir pagar ele, mas se eu fizer isso, vai se acontecer aquilo na minha vida. Então a gente começa a entrar muito nesse aspecto do medo. E quando eu entro muito em medo, o meu cérebro, como uma forma de sobrevivência, vai começar a jogar um monte de perguntas na minha cabeça. Uma coisa que é interessante, já tentar falar dele já. Lembra que nós não somos nossos pensamentos. A gente tem pensamentos. A gente é muito identificado com os nossos pensamentos por conta da nossa cultura. Mas a gente não é nossos pensamentos. Eu tinha um professor que falava assim, todos os seus pensamentos são suspeitos. Todos. Nunca acredite neles. A mente, mente. A mente, mente. Então ela vai começar a jogar um monte de perguntas. Só que qual que é o problema dessa pergunta? É que essa pergunta não tem resposta. Então quando eu começo a ficar ansioso, se a gente começar a perceber, a gente está patinando num monte de pergunta que eu não faço a menor ideia da resposta dela. E ela gera outra, gera outra, gera outra, gera outra, gera outra, gera outra. E olha que vê, porque a nossa mente, ela tem a necessidade de encontrar algo concreto. Mas isso nunca vai existir, dentro de alguns pontos de vista, assim, né? Então a gente fica sempre nesse medo de não sei o quê. Eu estou com medo de não sei o quê. Estou com medo de não sei o quê. Para mim, Danilo, falando, o que foi muito importante entender isso, quando eu tive os meus 15 anos de insônia, que eu contei um pouquinho para vocês, eu não sei por que acontecia, mas hoje eu consegui já me lembrar disso, mas chegava de noite, meu corpo entrava em medo, e eu começava a sentir medo, e eu tinha mudanças fisiológicas de medo, ou seja, minha perna começava a suar sozinha às 11 horas da noite. Eu estava capotando na cama, batia um sinal, fazia pim, aí a mente começava aperta. Quando eu comecei a entender um pouquinho sobre isso, o que eu comecei a fazer? Já falei um pouquinho aqui sobre a questão do GABA. Lembram do GABA? O GABA é o cara que relaxa o nosso cérebro. Quem que estimula muito o GABA? Uma respiração profunda. Então a meditação, ela muda a nossa fisiologia, ela muda a construção da nossa cerebral. E se eu fizer 3 respirações profundas, eu estou mudando o meu estado. Essa foi uma das maiores chaves na minha vida, algo que mudou completamente a minha relação, principalmente com a insônia. Então, eu entrava no medo, depois eu entendi porquê, graças às 5 leis teológicas, chorei muito no curso, chorava. O professor estava dando aula aqui, eu estava sentado ali atrás chorando. Mas eu entendi que é um medo de não sei o quê. E o que é legal isso? Toda vez que a gente sentiu o nosso coração acelerando demais, a gente perceber que a nossa mente está lá, entrando em um monte de perguntas, epa, eu entrei no medo de não sei o quê. Eu nem preciso saber do medo que é, porque é um medo que ele é subjetivo, né? Ele não é real na maior parte das vezes. A gente, diferente do homem da caverna, a gente não está sobre leões o tempo todo. Né? A gente está muito mais tranquilo hoje em dia nesse quesito, né? Na maior parte das vezes. Então é importante a gente já estar trabalhando um pouquinho sobre isso. Legal, tá aqui? Dá para mudar um pouco a visão, de entender um pouquinho sobre as emoções, a ansiedade, um pouquinho sobre essa última, eu não sei o que é. A
Aqui embaixo? Transtorno de ansiedade induzida por substâncias. Cocaína, álcool, café. Vocês sabem, café eu tive uma experiência pontual há 2 semanas atrás. Há 1 mês e meio, 2 meses atrás, eu decidi, estava junto com a Solange num grupo lá, a gente foi fazer uma modulação intestinal. Então a gente passou 3 dias comendo só alimentação crua, né? Já estava no campo que eu estava. Depois a gente foi introduzindo alguns alimentos, mas ela falou assim, tira o café porque ajuda a trabalhar a desintoxicação do corpo do jeito que a gente está querendo fazer. Falei, beleza, fiquei 1 mês assim. Eu nunca tinha tomado café na minha vida até as crianças nascerem, aí eu fui obrigado a começar a tomar. E comecei a trabalhar como um hábito de leitura, quando eu fazia pela manhã. Beleza. Só que eu tomava de manhã, eu tomava de 2 a 3 copos pelo começo da manhã, ali, né, nesse caminho todo. Fiquei sem tomar. Uma segunda-feira eu cheguei no consultório e falei, vou tomar um café, tomei um copo mais ou menos do tamanho que eu tomava. Rapaz, me deu um medo de não sei o que, me deu um suador no corpo, me deu um negócio de angústia, eu não conseguia falar. Eu trabalho muito com terapias sutis, né, então eu tenho que ficar lá parado, lá, a minha mão tremia. E eu não, né, e a gente sempre vai ler sobre cafeína, a gente vai ver que ela é um psicotrópico, né, ela vai trabalhar em alterações mentais mesmo. E a cafeína é algo que interfere muito e a gente nem percebe, né. Muitas vezes eu falo assim, gente, vocês têm problema de sono? Não. Quantos cafés você toma? Tomo café até 6 horas da tarde. Lógico, você não vai tentar dormir, né, por isso que acha que não tem problema de sono. Então o café é um negócio importante para se olhar dentro disso. E outra coisa para substância, a gente vai ver, por exemplo, e já que você trouxe, existe muito processo de depressão pós uso de substâncias. Então, assim, a pessoa passa o final de semana, vai lá, toma seus goró, faz um monte de coisa, usa o que tem. Você vai ver, segunda ou terça-feira esse cara está lá embaixo. Né? Então, são coisas que daí ficam alimentando ciclos. Né? Porque daí você entra de novo. Então, tem bastante coisa sobre isso aí. Então, um dos principais sintomas, eu só trouxe aqui só para a gente ter um pouquinho, dores abdominais, taquicardia, suor, falta de ar, náuseas, dificuldades para dormir, né? Um grande sintoma que a gente vai estar tratando nisso, tremores, sensações de fraqueza, por aí afora. Aí a gente vem para a nossa grande amiga insônia. Então, segundo uma pesquisa do Ibope, ela estima que 73 milhões de pessoas, aproximadamente 65% dos brasileiros, têm baixa qualidade de sono. Quando a gente pensa em insônia, muitas vezes a gente vai pensar só naquele cara que não consegue dormir, né? Então ele não consegue pegar no sono de jeito nenhum e fica lá com a cabeça agitadona, ou aquela pessoa que acorda no meio da madrugada e não volta mais a dormir. Mas isso é uma parte da insônia. Se a gente for pensar em privação de sono, ou seja, diminuição da qualidade de sono, eu, de verdade, no meu consultório, não baixa de 90% de pessoas. De 1 a cada 10 que eu atendo, fala, eu investigo, a gente conversa e fala, você tem qualidade de sono, mas é 1 em 10. E olha lá. Porque a gente não tem, né? A gente não tem, é isso que eu falei, a gente não tem ritmo, a gente não tem um equilíbrio para vir deitar para dormir. A gente toma café pra caramba e às vezes a gente nem percebe que a gente está faltando sono. A gente tem esse estresse do dia a dia, eu tenho que trabalhar, eu tenho que levantar, eu tenho que me virar, eu tenho que fazer. E a gente nem percebe isso. Mas quando a gente começa a ir perguntando, investigando, a gente vai ver que tem muito problema. Então, um pouquinho do que a gente traz na descrição, olha lá, falta de sono, dificuldade prolongada e anormal de adormecer, incapacidade de se dormir adequadamente. Mas existem vários fatores que podem estar trabalhando dentro dessa insônia. Então a gente pode pensar numa insônia que a gente vai falar de causa aguda. Então, aconteceu algo muito importante na minha vida. Perdi um ente querido, perdi o meu emprego. É claro, é natural que a gente não vai conseguir dormir bem, faz parte. Mas o grande problema é que essa insônia crônica ela vai trazer todo aquele malefício que eu falei da qualidade do sono. Então, não vamos ter um bom sistema o sistema linfático limpando o nosso cérebro. Eu trouxe aqui. Obrigado. A gente não vai ter uma neurotransmissão equilibrada. A gente não vai ter uma parte emocional equilibrada. Então, isso tudo vai estar trabalhando muito junto. Tá?
Então, de novo, a insônia entra na mesma coisa da ansiedade. Ela é um medo da noite. Eu li um livro uma vez, achei fantástico, foi o primeiro capítulo do livro. Alguém aqui conhece o Dale Carnegie? O grande livro dele famoso é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Alguém já leu? Ele é muito famoso, é um dos livros que mais vendeu no mundo. Ele escreveu um outro livro que chama Como Evitar Preocupações e Começar a Viver. E é muito engraçado, porque assim, os livros dele é o óbvio do óbvio. Você começa a ler Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas e fala assim, cara, mas é óbvio isso. Então só pratica isso e você vai viver bem com as pessoas. Né? É simples assim. E o do livro dele, esse Como Evitar Preocupações e Começar a Viver, a primeira lição do livro dele é assim, ele fala assim, aprenda a viver em compartimentos fechados. Então, agora é de manhã, o que eu tenho para fazer? É isso. Agora é a hora do almoço, o que eu tenho para fazer? É isso. O que eu tenho que fazer? É isso. E aí no livro ele fala que assim, o problema da insônia não é a insônia. O problema da insônia é o medo de não dormir. É como se a insônia nem existisse, como doença, entre aspas. O que existe é o medo de eu não conseguir dormir. E é basicamente isso. A gente também tem que lembrar que o nosso cérebro ele é muito rotineiro. Né? Então, por exemplo, a gente acorda no automático, faz as nossas coisas, só que isso é pro bem e é pro mal. Quanto mais eu treino uma habilidade, melhor eu fico nela. Estou aqui treinando para ser um grande palestrante na vida. Né? Quanto mais eu treinar, mais eu chego lá. Mas também, quanto mais eu treino mal o meu cérebro pensando, eu não vou dormir, eu não vou dormir, eu não vou dormir, eu não vou dormir. 1 dia, 2 dias, 5 anos, 3 anos, 4 anos, ele fica fixo nisso. Eu fico fixo nessa ideia também. Então, muitas vezes, o problema da insônia tem 2 pontos que eu acho importante. É essa rotina ruim e depois uma química, principalmente inflamatória, que é isso que a gente vai bater um papinho daqui a pouquinho. Tá? Que eu falei, lembrando que o medo ele é natural, né? A gente viveu muito medo na nossa vida, a gente tinha medo de ser comido, a gente viveu guerras e guerras por aí, então o medo está sempre junto com a gente precisa entender um pouquinho dele. Então, quais são os efeitos da privação de sono ao longo prazo? Então, o que a gente vai ver? A gente vai ter um grande processo inflamatório, eu já vou esclarecer um pouquinho mais sobre isso, do que eu quero dizer. Ele vai trazer um grande problema de neurodegeneração. Lembra que eu falei sobre Alzheimer, Parkinson, depressão aqui no comecinho da nossa palestra? Diminuição da homeostase dos neurotransmissores. Então tudo ao contrário do que a gente falou do que o sono faz. Aumento da inflamação, diminuição da função da barreira hematoencefálica. Alguém sabe o que é essa barreira? Alguém tem ideia do que é esse nome maluco que você está falando aí? Barreira hematoencefálica é uma barreira que protege o nosso cérebro de entrada de substâncias que não deveriam entrar. O nosso cérebro é algo muito nobre dentro do nosso corpo. Imagine que a gente tem o nosso intestino, que é o nosso grande cara que absorve e fabrica muita matéria-prima, junto com o nosso fígado, enfim. A gente tem o nosso coração e o nosso pulmão, nossos motorzinhos lá, os catalisadores fazem a gente correr. A gente tem as nossas rodinhas, os pés, as mãos. E a gente tem o nosso grande comando central, que é o nosso cérebro. Só que ele é o cara que conversa com todo mundo. Ele é o cara que tem que saber o que está acontecendo em todos os lugares. Então ele precisa de uma seleção de substâncias que podem passar nele ou não, muito importantes. Então, quando a gente tem privação de sono, a gente tem diminuição dessa função. Ou seja, quanto mais inflamado eu estou, quanto mais privação de sono eu estou, mais o meu cérebro recebe substâncias que não deveriam passar. Ele vai inflamar, ele vai começar a perder capacidade de neurônios, depois ele vai perder número de neurônios. E a gente vai chegar no final com um processo de doença muito ruim do sistema nervoso central. Obesidade tem a ver com isso, desequilíbrio de glicemia tem a ver com isso, manutenção de peso tem a ver com privação de sono ou não. Tá? Então a gente tem hormônios, a gente vai chamar da leptina, da grelina, que mantém a nossa saciedade boa ou não, que mantém o nosso peso corporal bom ou não, tudo isso passa pelo sono também. Tá? Então o sono é o cara que vai trabalhar tudo isso. Então, deixa eu vir aqui. Quando a gente vai pensar em insônia e
de processo de ansiedade, olha que curioso. Se eu tenho uma insônia, se eu tenho uma ansiedade, eu tenho um aumento de alerta e vigília do nosso cérebro. Tá? Então é como se ele estivesse mais em alerta o tempo todo. Se esse cérebro continua muito tempo nesse estresse, nessa falta de sono, nesse desequilíbrio, a gente vai ter o aumento, que eu coloquei naquele mais lá, que é do glutamato. Falei do GABA, falei da serotonina, falei de ocitocina, falei de dopamina. O glutamato em excesso dentro do nosso cérebro, ele começa a inflamar essas neurotransmissões. Ele começa a inflamar o nosso tecido cerebral. Quando ele começa a inflamar, olha que louco. Então ele está inflamado, ele está em vigília, ele está em privação de sono. O que acontece quando eu acordo? A primeira coisa que o meu cérebro vai fazer, vai falar assim, cata qualquer coisa que me dê muita caloria. Pão, doce, café, enfim. Só que muito desses alimentos que vão dar muita energia para o nosso corpo, quando eu como ele é uma delícia. Ele vai liberar uma substância no meu cérebro e falar, uau, que gostoso. Só que a hora que ele chega no meu intestino, ele começa a inflamar o meu intestino. Quando ele inflama o meu intestino, ele aumenta essa barreira permeável do meu cérebro. Quando ele aumenta essa barreira, eu inflamo mais o meu cérebro. Aí eu fico mais acordado, fico mais em vigília, acordo, tenho vontade de comer mais coisas que vai me inflamar. E aí eu entro nesse ciclo que não para. Só que ao mesmo tempo, quando o meu cérebro está em muita vigília, eu também estou em muita ansiedade. Quando o meu cérebro está nesse estresse todo, nessa agitação toda, começa a vir aquele monte de perguntas. Por que disso? Por que daquilo? Medo disso, medo daquilo. Então a gente fica num ciclo que não se quebra. Então insônia e ansiedade, no fim das contas, estão andando muito coladinhos. E quando eu melhoro o sono, quando eu melhoro a qualidade do sono, eu melhoro a minha insônia. Quando eu melhoro esse processo inflamatório, seja por uma estratégia de uma atividade física pela manhã, seja de uma atividade física, um banho gelado pela manhã, por exemplo, nesse frio gostoso, seja por qualquer circunstância que eu melhore a inflamação, eu melhoro esses dois sintomas. Tá claro um pouquinho disso aqui? Dá pra ver que essas coisas andam juntos? Certo? Alguma pergunta? Senão só fico eu falando aqui, ninguém pergunta nada. Tá certo que palestra é pra isso mesmo, né? Tudo bem. Mas dá pra começar a entender um pouquinho desse processo? O glutamato, ele normalmente ele vem principalmente da alimentação. Sim, a gente tem que lembrar que assim, o glutamato não é ruim. Esse glutamato aqui é bom. O glutamato muito ruim é o glutamato monossódico. Não é o... Que ele é... O que acontece com o glutamato monossódico? Ele foi uma substância desenvolvida pela indústria alimentícia para que a gente estimulasse todas as nossas papilas gustativas. Então a gente sente azedo, salgado, doce, o amargo, tudo junto ao mesmo tempo. Aí ele gera um sexto sabor, entre aspas, que é esse do glutamato monossódico. Só que ele vicia demais, por quê? Porque ele libera muita substância no nosso cérebro com relação a prazer. Só que, normalmente, esses alimentos, né, que está incluindo o glutamato monossódico, é extremamente inflamatório. Que é principalmente nas indústrias dos fast food, né, que a gente vai ter bastante. Então, aí ele vai aumentar ainda mais esse processo do glutamato. Aí a gente entra no que a gente chama de toxicidade glutamatérgica, né? Que aí é onde a gente vai ver muito dos problemas de neurodegeneração, de processo de degeneração do cérebro lá no nosso futuro. Tá? Entra muito nesse processo. Então, como que a gente pode quebrar um pouquinho esse ciclo, né? Que tem relação com insônia, que tem relação com ansiedade? Uma das grandes estratégias é aumentar a pressão do sono. O que é isso? O que é a pressão do sono? Então, um dos grandes reguladores de sono é a relação do dia e da noite, tá? Claridade. Esse é o maior regulador do nosso sono. Mas também existe o que a gente chama de pressão do sono, que tem uma substância que chama adenosina. Então, quando a gente gasta energia, quando a gente se movimenta durante o dia, quando a gente pensa muito, a gente começa a liberar muito adenosina. Quando a gente aumenta esse nível de adenosina, ela avisa para o meu cérebro, tá na hora da gente descansar. A gente gastou muito do nosso corpo. Por exemplo, o café vai se ligar nesses receptores e não vai deixar o cérebro fazer essa leitura. Então, por isso, quando a gente toma café, a gente fica acordado.
Porque essa substância está circulando lá, a gente está quase dormindo, mas daí a gente toma um café e tudo. Porque ele para de deixar o cérebro ser avisado que a gente precisa descansar. Então, aumentar a pressão do sono é muito importante. Como que a gente faz isso? Uma das melhores formas, com atividade física. Se a gente pegar algo único para tratar, depressão, diabetes, dor no corpo, insônia, tumor, vai ser atividade física. E por que atividade física? Atividade física regula uma infinita de coisas, eu nem quero entrar nesse assunto, mas eu quero trazer uma visão para a gente. Falei que o nosso corpo está aqui há 2 milhões de anos praticamente igual. Como seria o cenário de um homem da caverna? Quanto de movimento que esse cara tinha que fazer? Esse cara tinha que acordar e tinha que achar água. Esse cara tinha que acordar e tinha que achar fruta. Esse cara tinha que acordar e tinha que caçar bicho. Matar o leão. Esse cara tinha que, se ele queria construir uma casa, ele ia ter que cortar lenha. Já viu um lenhador com insônia? Eu nunca vi. Um lenhador com insônia pode estar com problema que tiver, bicho, mas ele vai deitar e vai dormir. Né? Então, a atividade física é um dos melhores caminhos para a gente trabalhar isso. E atividade física, infelizmente, essa nossa televisão trouxe que é só para quem tem um corpo bonito, sarado, e a gente quer ficar esbelto. E não tem nada a ver com isso. Atividade física pode ser um alongamento pela manhã. Atividade física pode ser uma caminhada de 10 minutos. Atividade física pode ser uma dança circular, que eu faço com bastante frequência. Atividade física pode ser eu jogar um jogo que eu utilizo o corpo, fazer uma capoeira, enfim. Qual que é a melhor atividade física que tem? Qual atividade física você gosta? Nenhuma. Qual que você possivelmente gostaria? Qual que possivelmente você gostaria? Pimbolim. Sedentária. Mas a atividade física, a gente tem que pensar nisso. Qual que é a melhor? A melhor é que eu vou fazer hoje. Não importa qual é. Qual que é a melhor que eu vou fazer hoje? Eu vou sentar e levantar do chão 20 vezes. Faz isso. Senta no chão e levanta 20 vezes. Eu passo isso para os meus pacientes. Senta e levanta, senta e levanta, senta e levanta. Está feito. Ela tem que ser simples, ela tem que ser rápida, né, no começo. Depois a gente pensa nos objetivos mais para frente. Mas qualquer movimentação. Se a gente fizer uma movimentação pela manhã sobre luz solar, então, aí a gente está batendo um papo que está regulando infinitas circunstâncias dentro do nosso corpo. Por quê? Porque isso é o mais natural possível para nós. O cara saía da caverna, ele saía caminhar, a primeira coisa que ele ia fazer. E é uma caminhada de 10 minutos. Muita gente, a gente brinca aqui, né, que quem já me conhece sabe, pô, eu estou aqui há pouco tempo, né, estou aqui há 1 ano e poucos meses, e eu saio toda manhã. Seja 10 minutos para eu dar uma volta dentro do meu condomínio, mas esse hábito salva minha vida. Esse hábito me trouxe tanta coisa, mas tanta coisa que eu não abro mão nem quando vou viajar. Eu acordo, vou dar uma voltinha no hotel que seja, no lugar que seja. Se puder estar descalço e tal, aí é mais comigo ainda, porque daí a gente está agregando coisas muito simples. No fim, a saúde é simples. A gente, lógico, entender para que a gente possa transformar, mas ela é simples. Né? Então, atividade física a gente vai pensar muito bem nisso. Tá? Para insônia, é melhor ainda que a gente faça de manhã. Por quê? Porque daí a luz própria está regulando o nosso relógio biológico para ele avisar lá de noite que a gente precisa deitar para dormir. Então, quando a gente vai pensar numa dificuldade de dormir, é importante essa relação. Para ansiedade, eu gosto de pensar pela manhã também, mas fazer uma atividade no final do dia às vezes é muito bem-vinda também. Então, talvez uma musculação, talvez uma atividade um pouquinho mais aeróbica ali também vai ajudar bastante. Mas a gente tem que tomar muito cuidado com atividades acima das 8 horas da noite, principalmente competitivas, por exemplo, um futebol, um basquete, uma luta. Para o nosso cérebro é eu contra o leão, não é eu contra o meu amigo lá. O nosso cérebro sabe identificar que é meu amigo, ele sabe que é adversário. Adversário eu tenho que matar ou eu tenho que fugir. Então a gente ativa hormônios do dia, de luta e fuga. Então isso vai atrapalhar o nosso sono. Alimentação, que é parte muito importante. Tá? A gente pode pensar muito em relação dos alimentos que são ricos em triptofano e serotonina. Né? O que seria isso? Né? Matéria-prima para construir o hormônio do sono. Basicamente é isso. Quem são eles? Quase tudo que é bom. Quase tudo que é bom. Pô, peixe, salmão, bom.
uma delícia, principalmente peixes que venham do mar, tá? Peixes de água gelada tem mais gordura, tem mais ômega 3. Tá? A gente pode suplementar com ômega 3? Pode, é um caminho que a gente tem. Mas se a gente trouxer de uma comida natural, é muito mais válido. A gente é muito mais rico em micronutrientes. Banana, castanha, gorduras boas, abacate, coco. Até o chocolate, né? O cacau também, ele é bom, né? Mas o cacau, não o chocolate ao leite que a gente come, né? Por exemplo, o Bento adora, o Bento é fanático em chocolate, né? Você conhece ele, a sua mãe conhece mais. Galac branco. Aí o que eu faço? Eu bato um ovo com banana, com um pouquinho de tapioca, jogo o cacau para ele, jogo um pouquinho de canela. Tá feita a tortinha dele de chocolate da manhã, cheia de nutrientes. E ele vai achar que é chocolate, e é chocolate, ele mantém isso assim. Não que ele não coma chocolate, ele come chocolate também, mas o cacau é extremamente positivo para a nossa vida. A gente tem um monte de estudo com um monte de relação sobre o cacau. Então, é basicamente isso. Né? A gente comer raízes de boas qualidades, cará, batata doce, inhame, né? Todos esses tipos de alimentos vão estar favorecendo muito, mas se a gente quiser jogar na internet lá sobre triptofano e serotonina, vai aparecer os mais específicos, mas no fim a gente come muito bem. Tá? E quando a gente come muito bem, a gente auxilia o que a gente chama do microbioma, que é do eixo intestino-cérebro. Eu acabei de falar que o cérebro tem uma permeabilidade, e quando mais inflamado ele está, mais ele abre isso. Então o que se descobriu? O nosso intestino também é permeável. Nosso intestino é uma das coisas mais loucas que tem no mundo, né? Você imagina, você pega um alimento, você põe na tua boca, ele começa a descer por um tubo, vai sair lá no nosso pulmão, pra gente não falar nomes feios, mas ele não está em contato com nada do nosso ambiente. É um ambiente externo praticamente. É um tubão que a gente põe a comida lá dentro, vai fazer todos os seus processos e sai, mas é como se ele não tocasse dentro do nosso corpo. Ele que vai selecionar o que ele absorve ou não. Isso é muito louco, não é? Eu acho muito louco. Só que essa permeabilidade é uma permeabilidade inteligente ali do nosso corpo. Quando a gente come muito alimentos inflamatórios, açúcar, farinha branca, refinados, junk foods, enfim, tudo isso que a gente sabe já, a gente entende o que é. A gente aumenta a permeabilidade do nosso intestino. A mesma coisa que aconteceu lá no nosso cérebro. Então passam substâncias que não deveriam passar. E o que se descobriram é que as células que fazem essa junção, que protegem, são as mesmas no intestino e são as mesmas no nosso cérebro. Então se o meu intestino está permeável, o meu cérebro também está. Então normalmente o que acontece? Tudo que eu como, que me dá muito prazer, que me dá muitas sensações imediatas, na hora que chega no meu intestino, inflama meu intestino, permeia o meu intestino, permite que passe substâncias que não deveriam passar, que acontece no meu intestino e acontece no meu cérebro. Ou seja, a gente começa a entrar de novo no mesmo ciclo que a gente já estava batendo papo. Então, a alimentação também é a chave crucial. Pensa naquele homem da caverna. O que ele mais comia? Fruta, folhas, castanhas, raízes. A gente comia carne, mas nem tanto quanto a gente come hoje. A gente era um cara mais que brigava por comida ali com hiena do que a gente comia carne mesmo, né? Depois a gente chega num momento mais de caça. Mas no começo a gente era muito carniceiro, né? A gente dividia o resto de comida lá com a turma lá. Então, é importante a gente comer fruta, né? Aí se a gente for no máximo, a gente vai falar de comer 30 tipos de folha por semana. Difícil. Difícil. Mas dá pra se dar um jeito. Por isso que eu gosto muito de trabalhar com tintura vegetal, gosto de trabalhar muito com temperos, porque é um jeito da gente minimizar isso, entendeu? A gente começa a colocar substâncias a mais para dentro do nosso corpo, de uma forma que a gente possa chegar mais perto do nosso natural. Tá. Segundo ponto, né, é autocontrole, que nada mais é do que autoconhecimento. Eu pensava em chegar um pouquinho mais cedo aqui nesse momento, mas tudo bem. Tá tudo bem? Tá dando para seguir? Tá indo muito pesado, tá indo muita informação, dá para ficar mais um tempinho? Tá bom. Tá? Então o que eu trouxe com esses desenhos geométricos aí, tá parecendo umas tecas aí, sei lá o que é, né, fazendo as coisas. Então o que eu quero trazer um pouquinho aqui pra gente entender? É muito importante que a gente entenda
quem somos nós de verdade? Já dei uma deixa aqui que nós não somos nossos pensamentos, beleza? Porque realmente, você consegue perceber se você pensa bem ou mal? Você começa, estou pensando que algo é positivo ou algo é negativo? Bem binômio aí, positivo e negativo, você consegue perceber? Eu consigo perceber se eu estou feliz? Sim. Eu consigo perceber se eu estou triste? Sim. Então, se eu consigo perceber que eu vejo uma emoção, que eu vejo um pensamento, eu não sou ele. Eu sou alguém que está observando ele, concorda? Né? Eu estou olhando para aquilo lá, eu sinto aquilo lá. Então, eu sou alguma outra coisa. Eu percebo o meu corpo, percebo se eu estou com cólica, percebo se eu fiz força física. Então, eu sou outro alguém que também não sou meu corpo. Beleza até aqui? Tá. O que eu quero trazer? Que a gente, em ideia, a gente tem que trazer que a gente tem um corpo, que a gente tem emoções, que eu tenho pensamentos, mas eu não sou eles. O que eu sou? Então o que eu sou? Não sou nada então, né? Vai criar crise de... existencial. Eu sou uma consciência, eu sou uma alma, sou um espírito. Aí assim, para mim, cada um classifica do jeito que quiser, mas não é essa a ideia. O que eu quero trazer uma ideia aqui? Eu quero trazer uma ideia que a gente é essa consciência que conversa, por exemplo, com a minha mente consciente. A minha mente que faz escolhas. Pô, vocês escolheram vir até aqui. Vocês saíram da tua casa nesse puta frio que tá hoje, um dos piores dias para ter frio, né? Vieram aqui para bater um papo. Conscientemente eu vim fazer. O que o Danilo está fazendo é pegando um monte de informação do consciente e colocando lá no seu subconsciente para que você grave memórias, para que você grave experiências. Para quê? Para que você possa, através desse subconsciente e desse consciente, conversar com o teu cérebro. Não parece um cérebro aqui? Parece, né? Tá bonitinho, tá? Mais ou menos, né? Bem mais ou menos, né? Bem mais ou menos. Mas tá. E eu vou conversar com esse cérebro. Esse cérebro vai conversar com o nosso corpo. Então existe toda uma conversa que a gente precisa começar a deixar cada vez mais claro. E repetir muitas e muitas vezes para mim. Eu não sou meu corpo, eu tenho um corpo. Eu não sou meus pensamentos, principalmente os pensamentos. Eu não sou meus pensamentos, eu tenho pensamentos. Os nossos pensamentos são muito baseados no passado. A gente até projeta o futuro, a gente tem essa capacidade desse lobo frontal aqui, né? Essa evolução que a gente teve. Mas a maioria dos nossos pensamentos, ele é baseado em experiências passadas. Em experiências passadas que eu tive, que eu ouvi, que me contaram muitas vezes e se tornaram verdades, e que muitas vezes eu nem sei que elas estão sendo espalhadas aí pela minha cabeça. Para que a gente possa começar a entender o que esse cara está falando muitas vezes para esse cara através da minha consciência. Então, se ele está todo inflamado, ele está falando para esse cara aqui que a gente está mal. E se a gente está mal, ele vai mandar uma mensagem para a nossa consciência para a gente achar que a vida está extremamente ruim. Não que ela esteja ou não é esse ponto, mas muitas vezes está muito inflamado, está muita informação e está chegando lá em cima. Só que eu, através de entender que eu possa ter um poder sobre as minhas escolhas, sobre o meu corpo, sobre as minhas questões, eu posso jogar essa informação para baixo melhor. Eu posso começar, através da minha mente consciente, trazer mais conhecimentos, como a gente está trazendo um pouco aqui, e fazer esse cara aqui escolher melhor um alimento ou outro. Eu estou aqui, eu tive 35 anos comendo doce na minha vida. Estou há 5 meses sem comer. Desde o Natal, vou até o Natal. Eu achei que estava fácil. Meu brother, chegou o inverno, eu estou numa angústia, e tem doce na minha casa, tudo quanto é lugar, tudo quanto é lugar. Olha que eu vejo. Mas eu falei para mim que eu ia fazer. Porque você não reparava, agora você... Mas eu falei para mim que eu ia fazer por vocês, por amor a vocês. Porque quando vocês chegarem no consultório e falam assim, você precisa cortar o doce. Mas como assim, doutor? Eu fiquei, como assim, como é doce? A gente tá junto nessa, entendeu? Eu sei a dor que é. Eu sei qual é que é. Mas essa tática. Mas eu sou desse cara que fala assim, cara, nada do que eu posso no meu consultório eu não vivi. Nada do meu consultório eu não experimentei.
Seja uma planta que eu passe lá de um fitoterápico, seja do tomar um banho gelado, que eu decidi fazer isso ano passado também. E aí veio esse inverno tranquilo, foi ano passado, né? E eu tomei banho gelado todo dia. E agora tá vindo de novo. Hoje já foi duro, hoje já foi cruel. Mas tudo bem. De novo sexta-feira. Vamos ver, né? Quinta-feira, amanhã. Mas o que eu quero? Tem que ser todo dia. Não precisa ser todo dia. Pode ser só todo dia que você responde. Só quando lava o cabelo, né? Mas o que eu quero trazer aqui? Para mim, essa imagem fica muito. Se a gente começar a olhar para isso, trazer essas imagens geométricas é mais fácil para o nosso corpo interpretar, a gente começa a criar um outro nível de conversa com a gente, que é muito importante. Né? Quando a gente vai pensar, por exemplo, no tratamento de insônia, a nossa autoimagem é muito fundamental. Como eu me vejo? Se eu me vejo que eu sou uma consciência, que eu sou imagem e semelhança do Criador, que vós sois deuses, todos vós filhos do Altíssimo, pô, muda. Agora, se eu fico ouvindo, né, que a minha coluna é frágil, pô, minha coluna está aqui há milhões de anos, né? Eu vou achar que minha coluna é frágil. Então, essa releitura sobre a gente, esse entender da consciência vai ajudando muito a gente a viver melhor. Vai ajudando muito a gente a tomar outras decisões. É claro que a gente precisa de conhecimento, a gente precisa ir buscar, a gente precisa alimentar essa nossa mente. Né? Todo mundo já ouviu falar de mente subconsciente e mente consciente. Né? Nossa mente consciente diz que trabalha 5% do tempo, 3 segundos em 1 minuto. 3 segundos em 1 minuto. O resto é tudo subconsciente. O resto é tudo da informação que entrou lá. Eu querendo ou não. Aí a gente já entra numa outra palestra hoje sobre isso, mas tudo bem. Né? Mas a gente começar a modificar isso aqui é muito importante. Tá? Para que a gente comece a ver que, tipo, se eu tenho o meu cérebro, como é que ele funciona? Ele precisa dormir. A única coisa que eu quero é que vocês saiam daqui, ele precisa dormir. Ele precisa dormir muito bem. Né? Eu preciso ajudar em vários pontos a ele dormir muito bem. Beleza? Então tá. Então, o que a gente pode usar como tratamento? Tá? Deu para entender daqui? Tá claro daqui? Senão a gente vai até 9h30 da noite, aí vai ficar muito longe a brincadeira. Mas deu para entender um pouquinho do contexto? Deu para ficar claro? Ninguém tem uma dúvida? Pode trazer perguntas aí, tudo que puder a gente vai ajudando. Deu para ficar claro um pouquinho sobre ansiedade, sobre insônia, sobre o que o sono faz, sobre o que o sono não faz? Deu? Objetivo concluído? Tá. Então, o grande trabalho do tratamento que eu trago então é esse trabalho da terapia do sono através desses 7 pontos. Então a gente melhorar o ambiente do quarto, onde a gente dorme, entender sobre os horários da melatonina, tá? Bem básico, bem chave. Chegou de noite, a gente deveria começar a reduzir a nossa energia. A melatonina é liberada em impulsos. O que é impulso? Alguém já viu uma onda do mar? Depois ela vai, volta, depois ela vai e volta. A melatonina faz o mesmo movimento. Olha que lindo, são os filhos da natureza, né? Até isso acontece igual. Então a melatonina a cada 2 horas, mais ou menos, ela é sendo liberada. Então, mais ou menos 8 horas da noite, depois um grande impulso às 10 horas da noite. É que a gente não está percebendo, mas normalmente 10 horas da noite dá um sono do caramba na gente. E aí a gente fala, não, eu não vou dormir. Eu vou fazer isso. E aí o que acontece? A gente perde a grande potência da melatonina, porque meia-noite a gente vê um pico grande dela. Meia-noite, meio da noite. A gente deveria estar deitado dormindo no escuro. Não necessariamente o escuro blackout total, porque eu nem acho que tem que ser só isso, tá? Mas a gente, lá para meia-noite a gente tem um grande pico. Só que para isso eu tenho que estar dormindo antes, para que eu pegue esse grande pico da melatonina, que depois ela vai descendo. 2 horas da manhã tem menos, 4 horas da manhã tem menos, 6 horas da manhã não é mais a melatonina, vem o cortisol para me acordar, para eu sair para o para eu sair, me movimentar e sair para a minha ação. Então, o que é mais importante pensando nisso? Se eu tiver o meu quarto organizado, eu preciso ter ritmo. Então, beleza, eu durmo todo dia 11 horas da noite. Quer um copo d'água? Quer um copo d'água?
A Solange vai pegar para você. Ó. Então, a gente ter ritmo é muito importante para o nosso cérebro. Todo mundo vai falar, criança tem que ter rotina. Criança tem que ter rotina. Por quê? Porque rotina deixa o cérebro relaxado. Disciplina é liberdade. Por quê? Porque ter rotina funciona muito bem para o nosso cérebro. A gente é ritmado. Né? O nosso corpo é a vida é ritmada. É dia, noite, as 4 estações. Então a gente precisa marcar um horário. Pô, eu vou deitar às 11 horas. Beleza. A partir das 10 horas eu vou trabalhar todo um recuo para poder estar 11 horas relaxado, podendo deitar para dormir. Respiração consciente. O que é isso? Eu nem vou chamar de meditação, porque eu acho que meditação é coisa para Buda mesmo. Eu acho que nós ocidental não chega nem perto desses caras. Porque a gente não tem essa cultura. Os caras começam desde o DNA dos caras lá atrás a meditar. O DNA medita dele lá. Imagina que louco. Mas eu fazer uma respiração lá na minha barriga, abdominal, profunda, eu estou estimulando um grande nervo, que é um nervo vago. Nem vou entrar a falar dele agora, mas ele vai liberar muito GABA no nosso cérebro. Vai fazer a gente relaxar e deitar para dormir. Então, pô, eu tenho um ritmo, eu tenho um horário, eu chego na minha cama, eu deito, faço uma respiração, acabou. De verdade, acabou. Se você fizer 3 respirações, você já muda o seu sistema. 5 respirações, você está quase dormindo. 10, você nem percebeu chegar nessa. Já foi. Já foi. Então, rotina, né? Essa relação de entrada, né? De saída do dia. A gente precisa cuidar das nossas emoções. Eu não sou ela, eu preciso cuidar delas. Se eu assistir um filme de guerra e assassinato, não tem jeito. O nosso cérebro não sabe que eu estou assistindo isso. Ele está interpretando aquilo como se eu estivesse vivendo naquela hora, naquele momento real. E eu falo disso, cara. Fui assistir um filme, me checa, eu não consigo mais assistir filme de noite. Ou eu estou lendo, ou eu falo, eu vou dormir. Eu quero chegar no meu 100 anos voando. E é o sonho que eu vou chegar, cara. Não tem jeito. Fui assistir um filme de uma moça que adotou uma menina e a menina passou por um monte de trauma e ela não tinha o cérebro emocional desenvolvido e era um negócio muito louco, ela domava cavalo, não tinha nada de guerra, mas era um filme intenso o tempo inteiro. Que hora eu fui dormir? 3 horas da manhã. 3 horas da manhã dieta. A gente não percebe, muitas vezes a gente fica enrolando na cama, mas isso influencia muito. Então, brigar com o marido também não pode. Vou falar com o marido aqui porque a maioria é mulherada, né? Também não pode, porque brigou, vai ativar o sistema de lutar ou fugir daquele bicho. Eu mato aquele bicho ou fujo daquele bicho. Aí vai jogar o cortisol numa hora que o cortisol devia estar lá embaixo. Então, a gente tem que cuidar. Né? A alimentação, acho que já deu para bater bem aqui sobre a alimentação. Né? A questão da alimentação que vai influenciar no nosso cérebro. Já falei um pouquinho sobre a autoimagem. E muito trabalho de fitoterápico. Tá? Por que o trabalho de fitoterápico? Porque a gente sabe que eles têm evidências muito boas em melhorar a qualidade desses nossos neurotransmissores. Quando a gente vai falar, por exemplo, do cortisol, que é o nosso hormônio que está em desequilíbrio no estresse, não é que o cortisol é ruim, tá? O cortisol é fantástico. Só que ele está em desequilíbrio quando a gente vive no estresse, principalmente no mundo de hoje. A gente vai ter plantas que a gente chama de adaptógenos, que são extremamente seguras, que é o nome bonito dela, ashwagandha, Vitânia soníferas, por exemplo, vai baixar o nível de cortisol na primeira dosagem que você tomar. Ginseng, rhodiola rosea, enfim, tem um monte de plantas super validadas que a gente pode estar trabalhando. Então eu vou passar um pouquinho só mais aqui, para a gente não trabalhar tantas coisas. Já chego lá. Só para a gente trabalhar, falar um pouquinho dos fitoterápicos aqui que eu trouxe. Então, por exemplo, a gente pode trabalhar com cúrcuma e gengibre, que são extremamente anti-inflamatórios para o nosso intestino. Né? A gente pode tratar o nosso intestino comendo uma raiz que a gente tem super barata. Quer comprar mais top do mundo, quer pagar caro? Dá para fazer também, mas dá para fazer de um jeito muito simples. A gente tem o ômega 3, mas por que não incluir os peixes em vez de só o ômega 3? Trazer mais para a nossa alimentação muito melhor. Magnésio trabalha como um grande transportador. Imagina que ele é um grande caminhão, um grande trem que transporta um monte de coisa no nosso corpo.
no nosso solo ele já é deficitário. Então a faixa do planeta nosso está abaixo do trópico, todo mundo tem déficit de magnésio. Então de alguma forma a gente tem que suplementar. Posso comprar um magnésio super top? Posso. Mas posso comer 5 folhas, 10 folhas de ora pronobis que está feito isso. Então tem várias coisas que dá pra gente estar trabalhando de uma forma muito bacana. Então tem outras aqui, né? E aí a gente tem plantas para trabalhar a parte de ansiedade exclusivamente. A gente vai falar de Bacopa munieri, de Mucuna prunis, que já está falando na Índia lá atrás, há muito tempo, sobre a eficiência dessas plantas. Valeriana, melissa. Melissa a gente acha em qualquer lugar. Muito eficiente para trabalhar a ansiedade. Muito eficiente. Dá para fazer em tintura, dá para fazer em chá, dá para fazer em cápsula. Fantástico para estar trabalhando. Erva de São João, camomila, passiflora. A gente tem algumas outras moléculas, como a taurina, que funciona muito bem para sono. Né? E óleos essenciais, por exemplo. Né? Bergamota, lavanda. Então, assim, a gente tem um monte de coisa para estar trabalhando muito eficiente em cima tanto da insônia quanto da ansiedade. Tá? Então, dá para a gente trabalhar tudo isso. E o que eu queria trazer um pouquinho sobre a osteopatia, bem rápido, bem curto, porque eu sei que a gente já está há bastante tempo aí. O toque no ser humano é algo muito importante. O toque tem capacidade de modular para o bem, muito importante no nosso cérebro. Tanto que, né, a gente vai ver que quando uma criança nasce, se estivesse no seu ambiente natural, a primeira coisa que ela vai fazer, ela vai tatear toda a mãe para ela vir com um acolhimento. Então, o toque no ser humano, a cooperação que a gente teve toda de evolução, que a gente bateu um pouquinho de papo para chegar até aqui, vai mexer num centro muito importante que chama a ínsula. Entendeu? O que é a ínsula? Ínsula é um pedacinho do nosso cérebro lá dentro, que conversa com o tálamo, que é outro pedacinho que está lá dentro do nosso cérebro. Tá? Mas a ínsula ela é grande responsável por uma homeostasia, um equilíbrio de motivação, de movimento e de afetividade e conexão com pessoas. Para eu ter uma grande conexão com pessoas, para eu ter uma interação com pessoas, concordo que eu tenho que estar relaxado. Certo? Se eu estiver estressado, eu não vou conversar com ninguém, eu vou me afastar, né? Eu vou me inibir. Então, toda vez que a gente faz um toque sutil, por exemplo, com a osteopatia, principalmente que eu trabalho, a gente está mandando uma mensagem para essa ínsula trabalhar dentro. Então, quando eu faço um toque sutil, eu diminuo o meu sistema do estresse, da vigília, da atenção e aumento o tônus do meu sistema parasimpático. O que é o meu sistema parasimpático? É o meu sistema que digere, é o meu sistema que descansa, é o meu sistema que entra no sono. Então, eu fazer um toquezinho só numa pessoa, eu posso estar ajudando nisso. A gente com a osteopatia fala muito de bloqueios, né? Então, a gente estrala a coluna, solta o diafragma, solta os músculos. Só que quando isso aqui está tudo muito preso, ele está mandando uma mensagem para o meu cérebro ficar em alerta e vigília. Lembra do glutamato? Lembra daquela história toda que eu fui trazendo? Quando eu libero isso tudo, eu deixo meu cérebro trabalhar mais calmo. A osteopatia trabalha muito bem dentro disso. Eu gosto muito de trabalhar no trajeto do nervo vago. O nervo vago é um nervo extremamente importante. Um dia eu vou vir aqui só para a gente falar dele, a gente vai ter um papo muito fera sobre ele. Mas eu trabalhar o trajeto dele, ele vai liberar muita substância do GABA no nosso cérebro. Que é a mesma coisa de eu fazer uma respiração, que é a mesma coisa de eu fazer uma postura da yoga, né? Que a gente faz aquela abertura toda, parte central. Então a gente consegue atuar muito dentro desse trabalho, tanto da ansiedade dentro do sono, porque no fim o caminho é o mesmo. Deu para ficar claro que o caminho é o mesmo aqui, muito próximo um do outro, eles se conversam muito. Então a gente consegue trabalhar muito com a osteopatia, com o trabalho da terapia do sono, com o trabalho dessa suplementação, para que a gente possa dar mais recurso para o nosso corpo. Porque eu não sou ele, eu tenho ele. Eu não sou as minhas emoções, eu tenho elas, mas eu preciso dar recurso para eles. Então, deu para entender? Ficou claro? Beleza? E aqui é uma grande coisa que é importante, é isso, no fim das contas, é a gente trabalhar muito essa balança de estímulos. Né? Quanto que eu penso, quanto que eu julgo, quanto que o estresse no meu trabalho está valendo a pena, não? O sedentarismo, a quantidade de toxinas que eu coloco dentro do meu corpo. A gente nem sabe, mas, por exemplo, o que a gente está cozinhando na nossa panela está indo
para dentro como toxina. Vocês querem nunca mais ter Teflon na sua vida? Assistam um filme que se chama O Preço da Verdade. O Preço da Verdade. Esse é o... Cara, é impressionante. E eu conversei com um tio da minha esposa lá da Iara, que ele trabalhou 30 anos na Dupont. Pesado. Assistam, vale a pena Se é assistir. verdade ou não. Não, mas vale a pena porque ele muda, entendeu? Nessas coisas, eu fui comprar panela de cerâmica, eu fui comprar uma frigideira diferente, porque eu quero colocar isso para mim nem para minhas crianças. Eu vou tentar mudar um pouquinho sobre isso. Toxinas que estão no ar, toxinas que estão na nossa água, né? Microplástico, né, cara? No nosso oceano, então, a quantidade de coisas que tem. Então, por exemplo, se a gente usa, por exemplo, uma clorela, uma espirulina, que eu trouxe até escrito ali, acabei comentando, mas eu ajudo a eliminar esses metais, eu ajudo a eliminar essas toxinas do meu corpo. Né? Se eu fizer uma corridinha, uma suadinha, eu ajudo a eliminar um pouquinho mais, uma sauna, por exemplo, né? Muito bem-vinda. O cuidado com as nossas programações. O que a gente está assistindo na nossa TV? Eu sou o cara que não tem antena de TV há 12 anos. Não assisto, decidi na minha vida isso lá atrás. Não vou assistir Jornal Nacional na minha vida mais. Não vou, não quero saber disso. Não muda nada na minha vida, só piora a minha vida. Mas a gente tem que tomar cuidado com isso. E o quanto a gente tem de relaxamento, de hobby, de atividade física, o que a gente está lendo, né? O que a gente está mentalizando para a nossa vida, né? A gente brincou um pouquinho que o nosso cérebro ele é um cara de rotina. Eu estou rotinamente pensando que vai dar ruim ou que vai dar bom. Naturalmente ele vai buscar isso. Alguém aqui já tentou comprar um carro? Já pensou num carro na vida? Quando você pensou nesse carro, quantos carros você viu na sua vida igual? Quero comprar um Gol branco, explode o Gol branco. Todo mundo tem Gol branco. Mas não tinha nenhum, aí todo mundo tem. A dona Lídia quer comprar um carro novo aí agora. Um carro azul. Quem tem um carro azul? Tem um monte de carro novo agora dele. Um monte dele. Mas por quê? Porque quando eu tomo uma decisão e eu jogo para dentro do meu cérebro, o cara que chama cérebro, mecanista lá, ele vem um monte de história, ele começa a mostrar para mim, ó, sua solução está aqui, está aqui, está aqui, está aqui, está aqui. A gente precisa se educar a trabalhar coisas boas. Aqui vai dar certo, as coisas vão funcionar. Porque ele vai mostrar para mim, ó, o caminho é por ali. E se eu estiver muito relacionado com o meu corpo, o meu destino vai falar, é por aqui. Você vai sentir um negócio subir em você. É muito louco. Esse é um dos meus objetivos que eu estou aqui com a Solange brigando, que eu quero fazer um curso aqui, para a gente bater papo sobre essas coisas. Para que a gente crie um ambiente que favorece a gente estar pensando assim. E aí a gente tem uma tendência a estar vendo melhor. Né? Então a gente precisa pensar nesse balanço na nossa vida. Né? O que eu estou fazendo? O que eu não estou... A gente não precisa ser tão rígido, mas a gente precisa balancear. Em qualquer momento da nossa vida, porque isso, se eu tenho 20 anos, se eu tenho 50 anos, como eu tenho aqui, não interessa. Se eu mudar o estímulo, ele vai mudar amanhã. Ele vai se recuperar, ele vai se equilibrar, ele vai transformar. Maravilha? Então, muito obrigado, muita gratidão pela oportunidade de estar aqui. Solange, muito obrigado desse próximo passo nosso. Muito obrigado a gente compartilhar e principalmente da gente reverberar de uma certa forma uma energia positiva. Quando a gente está junto aqui, a gente está fazendo um negócio muito grande no universo. Eu acredito muito nisso, eu tenho certeza disso. Então, como um presente, a gente vai fazer o sorteio nosso hoje. Desse primeiro trabalho que a gente já vai tentar ajudar alguém a estar trabalhando junto. Não precisa tomar logo direto, tá? Depois eu passo as recomendações, a gente bate um papo e a gente se orienta. Tem uns papeizinhos com os nomes de todo mundo. Como que a gente faz? A gente joga pra cima, pega um que é Xuxa. Toma aqui que eu pego. Senhorita Lídia pega. Claro! Vou dar essa honra. Vamos ver quem vai ganhar o kit. Você é responsável, hein, Lídia, por uma próxima vida saudável. Olhe bem. Karina. Muito bem.
do fundo do coração, para mim é muito importante estar fazendo isso na minha vida. Não é fazer um passo grande, que o medo trava, a ansiedade trava, né? Eu acredito que um monte de coisa acontece, tipo, essa noite aconteceu de provação mesmo, o dia foi pesado. Você não quer fazer? Então vamos fazer. Vamos ver se você está com vontade. Mas isso aqui eu acho que é muito importante, a minha vontade é a gente disseminar cada vez mais, porque isso transformou não só a minha vida. Eu tenho certeza que isso transformou a vida do meu bisneto já. Porque eu vou passar uma cultura. A gente está passando uma cultura, não importa em que horário a gente está na nossa vida, em que momento a gente está. A gente pode mudar e eu estou passando uma cultura para frente. Né? As crianças não são beneficiadas com isso. Por exemplo, eu fiz um curso junto do Dr. Michael que mudou a minha vida. Eu chorava todos os dias assistindo lá. Parece que nem criança, só que aquilo salvou eu da minha insônia. Foi ali que eu tive o meu primeiro start. Falei, cara, é por isso que acontece. Então a gente tem que buscar mesmo e a gente tem que colaborar, né? A gente tem que de alguma forma trazer. Então, muito obrigado mesmo. Para contribuir com o sono de vocês, tem um chazinho de camomila. Mas também tem uma tentação, porque o bolinho. Então tem esse